Olá, bom dia. Meu nome é Gracindo Andrade. Oi? Tá. Então vamos lá, pra gente poder ir comer, que já tá dando fome. Então vamos lá começar. Olá, meu nome é Gracindo Andrade, sou formado em administração, com mestrado também na área e algumas especializações e com uma ampla experiência em concurso. Estamos aqui para trabalhar ética. Espero que vocês possam aproveitar desse processo de aprendizagem e que ao final estejam preparados para responder qualquer questão sobre este assunto. Vamos tratar então da ética dentro do serviço público. E quando a gente fala dentro do Serviço Público Federal, nós estamos falando exatamente do nosso decreto 1171, criado em 1994 pelo presidente Itamar Franco. Então, esse decreto que vai exatamente nos dizer o que é correto e o que é errado dentro do trabalho no serviço público, dentro do que a gente chama de entidade. Eu vou usar muito esse termo aqui, entidade. Nós vamos trabalhar aqui aqueles pontos principais, aquilo que realmente cai na prova em relação a 1171. Então são aqueles pontos-chave. Cada item que eu tratar aqui, preste bastante atenção, porque cada item desse, geralmente, é o que é cobrado na prova. Vamos começar com o primeiro item, o que aparece na 1171 e que pode ser cobrado na prova. O primeiro termo é este aqui, regras deontológicas. O que vem a ser regras deontológicas? O que está na 1171 significa dizer que o servidor tem a obrigação ou dever de cumprir. Parece uma palavra, né, forte, obrigação, mas é isso mesmo. Para não existir dúvida, tudo que tiver na 1171, o servidor tem que cumprir, porque o que está aí é correto. Por isso que ele tem que cumprir. Ele não está pedindo nada demais, ele não está pedindo para ele fazer coisa errada. Pelo contrário, tudo que está aqui é para você fazer o correto. Então, por isso que aparece sempre essa termozinho, normas deontológicas. Obrigação. Outros aspectos que realmente também são cobrados dentro dos concursos é a composição da comissão de ética. Quando fala da 1171, ela fala da comissão de ética dentro dessas entidades, conforme eu disse, podendo ser uma empresa pública, um órgão, uma fundação, todas aquelas da administração direta ou indireta. Elas têm a obrigação de ter uma comissão de ética. E essa comissão de ética ela é composta por 3 servidores públicos. Veja bem claro, 3 servidores públicos efetivos. Efetivo significa concursado, que já passou pelo prazo de experiência. Então, não pode ser nenhum cargo de CC ou alguém que esteja ainda em fase de experiência. Tem que ser alguém concursado já efetivo. São 3 componentes efetivos que não pode ter cargo de chefia. Alguém poderia falar, mas qual o problema, né? Alguém ter cargo de chefia não poder assumir? Primeiro, para evitar que essa pessoa que tem um cargo de chefia queira assumir a presidência da comissão. Não é assim que é escolhido o presidente de uma comissão. Ou para evitar um desconforto. Pode ser que alguém que vem assumir a presidência da comissão, durante o dia ele é subordinado a alguém que vai fazer parte da comissão, que na comissão passa a ser subordinado dele. Então fica mais ou menos uma coisa meio desagradável. No dia a dia o cara é chefe seu e lá na comissão você é chefe dele. Então, para evitar esses futuros conflitos que poderão ser gerados, então só pode assumir pessoas que seja um cargo normal na empresa, sem ter cargo de chefia ou coisa parecida. Não tem também remuneração. As pessoas que quiserem fazer parte da comissão vai acumular sua função e não vai ter nenhuma remuneração extra porque faz parte dessa comissão. Então são pontos chaves, tá, que poderá cair em prova em relação a essa comissão de ética. Uma outra coisa que cai muito em prova é em relação à punição. A punição máxima prevista para a 1171 é a censura.
Na 1171 aparece só o termo censura. Porém, nas provas aparece muito a advertência. Aí eu poderia questionar também, por que advertência e não censura? Porque existe uma diferença entre as duas coisas. Vamos ver comigo aqui. Censura eu posso aplicar a qualquer pessoa. Eu posso censurar, inclusive, um usuário de um serviço público, porque ele fez algo errado. Porém, a advertência eu só posso aplicar para aquelas pessoas que têm um contrato de trabalho comigo. Por isso que nas provas geralmente cai mais advertência do que censura, porque normalmente as questões envolvem comportamento de servidores públicos contratados. Então, esses servidores poderão ser advertidos. Na 1171 não aparece essa diferença, na 1171 só aparece a palavra censura. Essa diferença entre advertência e censura, ela vai aparecer no Código de Conduta da Alta Administração Pública. Lá eles colocam exatamente essa diferença. Quando é que você pode aplicar uma censura e quando é que você pode aplicar uma advertência. Mas nesse caso, eu já trago logo essa explicação para agora, porque nas provas sobre 1171, geralmente cai mais sobre advertência, o termo advertência, do que propriamente censura. Para estar submetido a 1171, você não precisa ser concursado. Na verdade, você faz parte, você será julgado pela 1171 se você for concursado, mas também se você tiver lá temporário, um contrato de CC, por exemplo, ou até mesmo através de um contrato bem curto. Eu fui chamado para substituir as lâmpadas daquela repartição. Naquele momento eu também sou um servidor público para 1171. Mas presta atenção, o que mais é cobrado na prova é o último termozinho aqui que aparece. Olha aqui comigo. Ainda que sem retribuição financeira. Sabe o que significa dizer isso? O voluntário. Então vamos supor que você está numa escola fazendo um trabalho voluntário do tipo pintando as paredes da escola. Naquele momento você está dentro de uma repartição pública, dentro de uma entidade pública. Então naquele momento você está submetido a todas as normas previstas na 1171. Você ali é considerado um servidor público. Então são questões muito comuns de prova, colocando esses voluntários para ver se vocês lembram que ele é um servidor público naquele momento que ele está dentro de uma entidade. Seja ela, como ele coloca, na administração direta ou na administração indireta. E ele ainda complementa, se você também executa atividade dentro de uma empresa, mesmo que privada, mas que seja de interesse público, tipo transporte, hospital, educação. Então são empresas que prestam serviços que o governo pode utilizar a 1171 para julgar um comportamento considerado errado seu naquela empresa mesmo particular. E aí, quer mais pílulas como essa? Acesse o nosso site www.cursoseducar.com.br. Estude com quem entende.